Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Cura pelas Mãos que acontece toda segunda-feira aqui no meu Instagram. O objetivo desse projeto é poder abordar temas relevantes do universo da spa terapia para ajudar profissionais que já trabalham com massagem ou quem deseja iniciar nesse mercado terapêutico a conquistar confiança para avaliar, diagnosticar e tratar as dores dos seus pacientes. Como consequência, você se torna uma referência nesse mercado e aumenta o seu faturamento. Então sejam todos muito bem-vindas e boa noite para quem está chegando agora nessa live. O tema que eu trouxe hoje para vocês é passo a passo para acertar o diagnóstico do seu paciente, tá? Essa é uma etapa assim muito importante do nosso tratamento e eu sei que é uma etapa que gera muitas dúvidas. Então vamos aproveitar porque o conteúdo tá assim super exclusivo. Eu passei o dia pensando nesse conteúdo para vocês. Para quem participa aqui da live, eu acho que não tem noção, não tem ideia do trabalho que dá trazer conteúdo para vocês semanalmente, tentar assim pensar num tema. Travou, né? A minha internet ela tá muito ruim aqui. Estão me vendo agora? Como que tá? Manda aqui para mim nos comentários se tá fluindo bem, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Mas como eu tava falando, né? Eu não sei se vocês têm noção do trabalho que dá poder trazer toda essa quantidade de conteúdo para vocês, tá? Que segunda e terça fazendo live, todos os dias postando, né, conteúdo nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e faço tudo isso mesmo como uma forma de poder estar ajudando vocês, porque eu sempre falo que quanto mais bons profissionais a gente tiver nesse mercado, mais todos nós seremos valorizadas, né? Então a gente precisa estar sempre se capacitando para poder estar atendendo a demanda, né, dos nossos pacientes. Então boa noite para vocês. Quero saber quem aqui é aluna já do Método Natália Tanaka. Manda já um hashtag número da sua turma. Para quem é da turma 12, vocês já começaram a assistir as aulas práticas? Essa semana foi liberado o módulo prático para as alunas da última turma, da turma 12. E aí, me conta o que vocês estão achando, se vocês já começaram a treinar. Quem ainda não é aluno, mas já trabalha nessa área, manda aqui para mim também para eu saber que você já trabalha. Tô vendo aqui Eliana, turma 12, Vanessa, turma 12. Aproveitando, Tatiane, turma 12. Aproveitando para o pessoal da turma 12, eu vou mandar para vocês lá no grupo, Neiva aqui também. Marcela, turma 12 em peso aqui, Elisângela, Zenaide, Marcela falando, colocando tudo em prática. Eu consegui marcar para vocês uma aula extra, um webinário extra que a gente vai fazer essa semana na quarta-feira com uma aromaterapeuta que é a Dani. Vou mandar lá para vocês, quarta-feira às 20 horas, para quem tá aqui já pode anotar aí na agenda de vocês. Quarta-feira, 20 horas, um webinário com a aromaterapeuta para ela esclarecer dúvidas, né? Trazer aí mais informações, esclarecer dúvidas sobre óleos essenciais. Bom, vamos começar então o conteúdo, senão não dá tempo de eu passar tudo para vocês. Tem muito conteúdo. Lembrando que vocês podem mandar as dúvidas de vocês aqui, que eu vou fazer o possível para estar respondendo. E lembrando também que amanhã tem live, Nath me ajuda. Então se você está com alguma dificuldade em algum caso clínico, se você está com dificuldade na gestão, na divulgação, e aí para quem é aluno, para quem não é aluno, não importa, tá? Qualquer pessoa pode participar amanhã comigo ao vivo para estar esclarecendo. Então, aproveitando que já tem aqui uma quantidade legal de pessoas, muita gente entrando. Deixa eu colocar aqui
nos comentários o título Passo a Passo para, deixa eu ver aqui certinho, acertar o diagnóstico do seu paciente. Aí, fixar aqui. Ó, então antes de eu começar, eu quero começar, na verdade, essa live fazendo uma pergunta para vocês, tá? Comenta aqui para mim, me conta, eu quero saber de vocês. Vamos supor que vocês recebem aí no consultório, na clínica ou mesmo no home care, né, para quem faz atendimento em casa. Se vocês atendem, se chega para vocês um paciente com uma queixa de dor, por exemplo, no ombro. Vamos usar esse exemplo. Você recebeu um paciente com queixa de dor no ombro. Conta aqui para mim nos comentários, tá? E eu preciso da participação de vocês até para eu entender e conhecer, né, onde que vocês estão errando, onde que vocês estão acertando, porque isso me ajuda cada vez mais a trazer o conteúdo. Eu vou identificando as dificuldades e limitações de vocês e em cima disso eu vou trazendo conteúdos. Então me conta aqui, se você recebeu um paciente com uma queixa de dor no ombro, por onde vocês começam a avaliação de vocês? Então, vamos lá. Na anamnese, quando você vai colher a história clínica desse paciente, você deixa o paciente à vontade, contar o que está acontecendo, né? Então, o paciente senta, você fala assim, olha, fulano, me conta o que está acontecendo. E deixa ele livre para ele contar o que ele quiser. Ou, você faz perguntas específicas, né? Para esse paciente. Se você faz perguntas específicas, o que você pergunta para ele? O que você considera que é importante você perguntar? O que é importante você saber no caso de um paciente com dor no ombro? Vai lá, manda aqui nos comentários. Então, para quem está chegando agora, a pergunta que eu estou fazendo para vocês é: se vocês recebem um paciente com dor no ombro, né, como que vocês começam a avaliação desse paciente? Lá no exame clínico, vocês deixam o paciente falar à vontade o que ele quiser ou vocês vão fazendo perguntas direcionadas? Se vocês fazem perguntas, o que vocês perguntam para esse paciente que no exemplo que eu estou usando chegou com uma queixa de dor no ombro? Quais perguntas você faz para ele? O que você considera que é importante colher de informação no caso de um paciente com dor no ombro? Vamos ver. Vamos ver quem vai acertar. Gente, manda, participa, não tenha medo, porque vocês mandando, vocês me ajudam a conhecer quais são as dificuldades de vocês, tá? E vocês aprendem muito mais também se vocês participam. Eusita já mandou aqui, ó. Faz quanto tempo que está sentindo a dor? Quem mais? Eliana, quando começou? Se tem algum evento que marcou essa queixa e quanto tempo? Se tem limitações nas atividades de vida diária. A Eliana tem participado e tem assistido as minhas lives e tá anotando, hein? Muito bem. Quem mais? Eusita, que tipo de exercícios está fazendo? Bom também. Kelly, a dor é em repouso ou em movimento? Ah, legal. Neiva, perguntas direcionadas. Desde quando incomoda? Como ocorreu a dor? Olha só, pessoal. Vocês estão de parabéns, hein? Quem mais vai mandar? Vamos lá. Para quem tá chegando, se você recebe um paciente com queixa de dor no ombro, o que você pergunta para ele? O que você considera importante saber nesse caso do paciente com dor no ombro?
E aí, meninas? Tô vendo que eu tenho alunas também de turmas anteriores. Neiva, se já procurou algum especialista antes? Muito bem. Quem mais, pessoal? Vai lá, manda aqui pra mim. Então vamos lá, vamos recapitular o que o pessoal falou que costuma perguntar. Há quanto tempo está sentindo a dor? Foi a Eusita, né? Em cima disso a gente vai saber se é o estágio da dor, se ela é uma dor mais aguda ou crônica, né? Eliana, quando começou, se tem algum evento marcante, se associa o início do sintoma, né? Algum evento marcante. Há quanto tempo, se tem limitações nas atividades de vida diária. É importante saber a limitação funcional que aquela dor está gerando, porque está associado ao grande problema do paciente, né? E em cima disso que a gente vai avaliar a evolução dele, avaliar a melhora, que ele vai ter a percepção também, né, da qualidade do nosso trabalho no tratamento dele. Eusita também falou que tipo de exercício físico tá fazendo, porque pode ser isso que tá desencadeando a dor. Kelly perguntou se a dor é só em repouso ou em movimento. Isso ajuda a gente a saber se a dor tem origem mais infecciosa ou dor mais mecânica, né? Do mesmo jeito, perguntar se a dor é intermitente ou se a dor é contínua, porque uma dor inflamatória, ela é mais... eu falei infecciosa, não, é inflamatória ou mecânica, né? Porque uma dor inflamatória, ela tende a ser mais contínua, né? Uma dor mecânica, ela é mais intermitente. A Neiva falou desde quando incomoda, como ocorreu a dor. Se já procurou algum especialista, né? Cris, qual a atividade dele? Também é importante a gente saber, né? Qual que é a atividade, a profissão, pra gente ver se ele faz algum tipo de movimento repetitivo. Kelly, avaliar questões emocionais, né? Lembrar das bandeiras amarelas, crenças, crenças limitantes, dificuldade de enfrentamento, medo, ter realizado tratamentos anteriores sem resultado. Tudo isso são bandeiras amarelas que podem dificultar a melhora do paciente. Eusita, você sente a dor quando faz algum peso ou quando faz movimento? A dor é crônica ou aguda? Você não vai perguntar pro paciente se a dor é crônica ou aguda, né? Você vai perguntar para ele há quanto tempo ele sente a dor, a última crise de dor, porque aí você vai julgar se é crônico ou agudo. O paciente não vai saber isso, né? Então, a dor é aguda quando ela tem até 12 semanas, né? Que seriam 3 meses, e a partir disso ela se torna já uma dor crônica. Nilda, faça uma avaliação detalhada, né? O que eu quero saber é o que você pergunta nessa avaliação. Vera, qual trabalho realiza no dia a dia? Eusita, né? Se está tomando algum comprimido para dor, isso é importante também. Se toma medicamentos, quais medicamentos já tomou? A Nilda, quando começou? Muito bem, vai me mandando aqui que aí a gente vai parando para discutir, né, cada uma dessas. Bom, todas essas perguntas que vocês mandaram aqui, sem dúvida, elas são muito importantes, sim, numa ficha, né, de avaliação. Só que elas devem estar de uma forma organizada, numa sequência, numa ordem específica, para que elas sejam mais efetivas, mais assertivas. Então, quando a gente vai falar de diagnóstico do paciente, o que é importante, né, na hora da gente fazer o raciocínio para chegar no diagnóstico do paciente, o que é importante a gente identificar na avaliação dele? Primeiro, a gente tem que identificar, vou usar o exemplo de um paciente que chega com dor no ombro, mas esse mesmo raciocínio vocês podem usar com os pacientes que chegam com outras queixas, tá? Então, eu recebi lá um paciente que chegou com queixa de dor no ombro. Primeiro passo na avaliação de vocês é identificar se aquela dor no ombro, ela está sendo causada por uma alteração na estrutura do próprio ombro, né? Se tem alguma lesão, alguma inflamação em estruturas do próprio ombro, tá?
ou se a dor que o paciente relata no ombro está sendo uma dor que é referida devido a uma alteração em estruturas da coluna cervical. Então, o primeiro passo, identificar se a dor no ombro do paciente está sendo causada por uma alteração em estruturas do próprio ombro ou se ela é uma dor referida por conta de alterações em estruturas da coluna cervical. Porque alterações na coluna cervical podem causar dor referida no ombro. Primeiro passo, tá? Segunda coisa que você também tem que identificar na avaliação. Você precisa confirmar ou excluir se a dor no ombro do paciente está relacionada a uma compressão nervosa verdadeira, consequência de uma hérnia de disco verdadeira. Então, você precisa saber se aquela dor no ombro está relacionada com alguma compressão nervosa, se tem envolvimento neural, se está tendo, uma compressão de algum nervo na cervical e isso está irradiando e o paciente está se queixando de dor no ombro. E um terceiro ponto também que é importante, você precisa identificar se a dor no ombro ela está sendo causada por uma alteração articular ou miofacial, tá? E se essa alteração articular ou miofacial, ou seja, tecidos moles, ela está sendo causada por alterações articulares ou miofaciais do próprio ombro, ou se essas alterações articulares e miofaciais que estão sendo a causa da dor estão acontecendo na cervical, tá bom? Então, esses 3 pontos são importantes vocês identificarem na avaliação. Se a causa da dor, primeiro, está sendo por causa de uma alteração nas estruturas do próprio ombro, ou se essa alteração que está causando a dor está nas estruturas da cervical. Segundo ponto é confirmar ou excluir se existe envolvimento neural, ou seja, compressão de nervo lá na cervical e que está irradiando dor no ombro. E terceiro, identificar se a causa da dor é uma alteração articular ou miofacial e se essa alteração articular ou miofacial está acontecendo no ombro ou na cervical. Tá? Então, esse é o primeiro passo da avaliação para você poder acertar no diagnóstico do seu paciente. Então, isso significa que quando o paciente chega para você com uma queixa de dor no ombro, no exemplo que a gente está usando, existe um leque de possibilidades que podem ser a verdadeira causa dessa dor no ombro. E esse raciocínio vocês vão utilizar não só na dor no ombro, mas em qualquer dor que o seu paciente apresentar. Pode ser uma dor de cabeça, uma dor na cervical, dor na torácica, no cotovelo, no quadril, no joelho, tornozelo, na lombar. Em qualquer região que o seu paciente apresentar uma queixa de dor, vocês vão utilizar esse raciocínio. Que é o quê? A primeira coisa que vocês devem pensar. Quais são as hipóteses de alterações que podem ser a causa real de dor nessa região? Então, mais uma vez, independente de onde o paciente chegar para você com uma queixa de dor, vocês vão usar esse raciocínio que eu estou fazendo, usando como exemplo uma dor no ombro. A primeira coisa faz a seguinte pergunta e lista quais são as hipóteses de alterações, quais são as possíveis patologias que podem ser a causa verdadeira de dor naquela região. E aí você vai se deparar com um leque de opções. Então vamos pensar na causa do ombro, que a gente está usando como exemplo. Vamos pensar lá quais são as hipóteses hipóteses de alterações ou de patologias que podem ser a verdadeira causa da dor no ombro. No caso do ombro, a dor pode ser uma dor referida da coluna cervical e até mesmo da torácica, devido a patologia subjacente grave,
Então, a primeira coisa que vocês precisam excluir, né, numa avaliação de um paciente, são as patologias subjacentes graves. Que patologias são essas? Infecção, presença de infecção, tumor, fratura. Para identificar essas patologias subjacentes graves, vocês têm que investigar as bandeiras vermelhas, tá? Lembra quais são as bandeiras vermelhas? Se ele teve febre, perda de peso inexplicável, se o paciente tem mais de 70 anos, se ele sofreu um trauma, um acidente, uma queda, se ele tem histórico de câncer. Tem uns sinais, né, de bandeira vermelha que vocês precisam ficar atento e investigar isso na anamnese do paciente. Então vai lá, no caso da dor do ombro, quais são as possíveis causas, as hipóteses, né, que podem causar dor no ombro? Então, dor referida da coluna cervical para o ombro por conta de uma patologia subjacente grave, que você vai investigar através dos sinais, né, da bandeira vermelha. Pode ser também uma dor irradiada da cervical por conta de um comprometimento neural, ou seja, uma compressão de um nervo na cervical, como consequência de uma hérnia de disco verdadeira e que irradia dor para o ombro, tá? E quando eu falo hérnia de disco verdadeira, é porque você tem que testar, você tem que aplicar testes específicos nos seus pacientes para identificar se ele tem um envolvimento neural. Não é olhar o exame de imagem que ele traz para você, porque o médico solicitou um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia e chega lá como resultado. O paciente apresenta hérnia de disco no nível entre L5 e S1. Não é isso, tá? Ele pode ter uma hérnia de disco na imagem, mas ele não apresentar envolvimento neural. Então a gente fala que aquela é uma hérnia de disco clínica, não é uma hérnia de disco verdadeira. Então, segunda opção, a dor no ombro pode estar sendo causada por uma compressão nervosa na cervical que irradia dor para o ombro. Terceira opção, a dor no ombro pode estar também sendo causada por uma alteração articular na cervical, como por exemplo uma estenose, uma obstrução, e isso está provocando uma dor referida no ombro. A dor no ombro também pode estar sendo causada por alguma alteração miofacial de músculos da região cervical que causam dor referida no ombro. A dor no ombro ela também pode estar sendo causada devido a uma alteração das próprias estruturas do ombro. Tendinite, bursite, artrose, síndrome do impacto, alterações locais que causam dor local. Ou a dor no ombro também pode estar sendo causada por um envolvimento miofacial dos músculos da região do ombro, tá? Então, olha quantas hipóteses a gente tem, né, de possíveis alterações que podem ser a causa real da dor do ombro. Então, vamos lá só relembrar. Dor referida da coluna cervical por conta de uma patologia subjacente grave, dor irradiada da cervical por conta de uma compressão nervosa consequente a uma hérnia de disco. A dor pode ser devido a uma alteração articular na cervical, como uma estenose ou uma obstrução, que causa dor referida no ombro. A dor no ombro pode ser por conta de uma alteração miofacial de músculos da região cervical que irradia dor no ombro. A dor no ombro pode ser causada por alterações nas estruturas do próprio ombro, como uma tendinite, bursite, uma artrose, síndrome do impacto, que causam dor local. Ou a dor no ombro pode ser causada por um envolvimento miofacial, ou seja, bandas musculares tensas e presenças de pontos gatilhos nos músculos do próprio ombro. Então essas são algumas as principais opções, né, que a gente tem e que podem estar sendo a causa da dor do ombro. Por isso que hoje eu vim falar aqui para vocês em diagnóstico, como acertar diagnóstico. E uma das formas que eu sugiro para vocês é
que ao invés de vocês utilizarem um raciocínio clínico, né, na avaliação de vocês, buscando confirmar uma hipótese de diagnóstico, então eu vou avaliar o meu paciente, eu vou já fazer uma anamnese e exame físico para confirmar se ele tem uma tendinite. Porque ele veio encaminhado de um médico e o médico colocou aqui que a hipótese de diagnóstico é uma tendinite. E quando eu peguei um exame de imagem, eu vi lá que tinham várias alterações no exame de imagem de uma tendinite. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu acabei de receber... alguns dias atrás, que eu respondi agora. Não sei nem se ela tá por aqui. A Lucimar, que é uma aluna do método Natália Tanaka, e ela mandou lá na nossa comunidade, porque as alunas, elas fazem parte de uma comunidade exclusiva do Facebook, né? Onde elas podem mandar qualquer dúvida que elas tiverem que eu respondo. E a Lucimar me mandou aqui. Natália, surgiu um cliente com um probleminha que me deixou meio preocupada. Não sei se devo fazer massagem nele para aliviar a dor. Eu vi na ressonância que ele tem uma lesão de 50% do manguito rotador e na face articular do tendão supraespinhal, tendão subescapular, tem um espessamento capsular e hipersinal em T2 ao redor do recesso axilar, tá? Fez aplicação, deve ter sido de algum tipo um bloqueio, né? Alguma coisa para aliviar a dor e foi indicado estar fazendo musculação. O que eu respondi para... aqui, ó, tô vendo, Lucimar. Então, ó, pronto. Já respondi lá, mas eu vou responder a sua dúvida aqui. Que legal que você tá aqui. Então, vamos lá. Pra gente, não importa o que, na maioria dos casos, tá? Não importa os achados dos exames de imagem, né? O que importa pra gente é isso que eu vou ensinar pra vocês agora. Primeiro, usar um raciocínio clínico na avaliação, não para tentar confirmar uma hipótese, mas eu sugiro que vocês usem um raciocínio clínico, inicialmente, um raciocínio clínico de diagnóstico diferencial por exclusão. Então, tudo aquilo que está no exame de imagem do paciente, tanto que eu não olho o exame de imagem de nenhum paciente antes de fazer a anamnese, a avaliação clínica, o exame físico, a palpação, e aí eu chego na conclusão do que eu acho que é a apresentação clínica daquele paciente, ou seja, eu chego numa conclusão do que é o diagnóstico daquele paciente e eu olho exames de imagem só para ver se tem algo assim muito fora, algo grave, tá? Mas na maioria das vezes eu nem preciso que o paciente me traga, né, ou nem faça um exame de imagem. Eu preciso fazer a minha avaliação e identificar aquilo que vocês falaram no início dessa live. O que dói, desde quando dói, se relaciona a algum evento marcante, associar, né, se teve um trauma, hoje a gente está falando especificamente de ombro, identificar se aquela dor está relacionado a alterações da cervical que irradia dor no ombro, ou se alterações do próprio ombro, né? Quais movimentos estão limitados, quais músculos, né, que você palpou, que você identificou que tem bandas musculares tensas, presenças de pontos gatilhos. Então, assim, não se assustem com os achados dos exames de imagem. Como eu falei para a Lucimar lá na comunidade, muitas vezes, se você pegar pessoas assintomáticas, ou seja, sem dor nenhuma, da mesma idade, do mesmo sexo e fizer exames de imagem em várias pessoas com as mesmas características, muitas pessoas vão apresentar alterações como essas que o paciente dela apresentou e não vão ter dor nenhuma, tá? Então não é isso que vai limitar você de tratar esse paciente,
Tá? E aí, eu estava falando para vocês que ao invés de você, para aumentar as chances de vocês acertarem o diagnóstico dos pacientes de vocês, ao invés de vocês ficarem usando um raciocínio clínico na avaliação para tentar confirmar uma hipótese de diagnóstico que muitas vezes o paciente já traz do médico, que traz dos exames de imagem, inicialmente vocês vão usar um raciocínio clínico de diagnóstico diferencial por exclusão. No raciocínio clínico, né, no primeiro modelo, que é o raciocínio clínico, onde você tenta, na avaliação, confirmar uma hipótese de diagnóstico, você normalmente pega aquelas informações que você colheu na sua avaliação clínica, na conversa com o seu paciente, junta com as informações que você colheu no exame físico e aí você tenta confirmar se é aquele diagnóstico. Realmente é uma tendinite de supraespinhoso. Inclusive eu tenho até uma aula lá no meu YouTube que é sobre alterações no ombro. Tendinite de supraespinhoso. Podem assistir isso também que vão ajudar vocês, né, para quem está com dúvida em relação ao ombro, inclusive para Lucimar também. Então, nesse primeiro modelo, onde você faz a avaliação tentando confirmar uma hipótese de diagnóstico que muitas vezes o paciente já vem com esse rótulo, tem uma tendinite, tem uma bursite, tem uma ruptura do tendão do supraespinhoso. Você pega as informações que você colheu na avaliação clínica, né, que o paciente te relatou, junta com as informações que você colheu no exame físico e tenta confirmar aquele diagnóstico. Se você fizer desse jeito, você tem mais chances de errar no diagnóstico do seu paciente. Então, como eu sugiro que vocês façam? Que vocês usem um modelo de raciocínio clínico de diagnóstico diferencial por exclusão. Como que é dessa forma? Você vai listar todas as possíveis patologias que podem ser a causa real da dor do seu paciente. Como eu fiz aqui anteriormente com o ombro. Listei todas as possíveis alterações que podem irradiar ou causar dor local no ombro, tá? Então, diagnóstico diferencial por exclusão, primeiro passo, faz uma lista das possíveis patologias, das possíveis alterações que podem ser a causa real da dor do seu paciente, seja ombro, cotovelo, punho, joelho, quadril. Bom, depois de listar todas as possíveis patologias, você vai fazer para ele, na avaliação clínica, quando você vai conversar e fazer a anamnese com o paciente, você vai fazer perguntas intencionais na avaliação clínica. Não é deixar o seu paciente falar o que ele quiser de forma desorganizada, tá? Você precisa fazer perguntas intencionais porque você tem que colher informações específicas. Então, na avaliação clínica, você faz perguntas intencionais e no exame físico você faz testes específicos, aí você correlaciona as informações que o paciente te passou junto com as informações do seu exame físico, correlaciona isso e a partir dessas informações você vai excluindo, né, daquela lista que você fez de possíveis patologias, você vai excluindo de acordo com, conforme você vai correlacionando as informações na sua avaliação. Bom, coloquei lá várias opções. Na conversa com o paciente eu identifiquei que isso aqui não é. Isso aqui também não pode ser. Fiz um teste, deu negativo. Então eu excluí isso. Então você vai fazer dessa forma. Aí você vai excluindo várias opções, pega as opções que restaram, né? Porque imagina, você tinha lá várias opções, tinha lá 10 opções. Na conversa com o paciente e nos seus exames físicos, você excluiu, ficaram 3. Dessas 3 opções, aí você vai fazer outros testes específicos para essas opções e aí, dentre essas 3, você vai chegar naquela que é a mais provável de ser o diagnóstico do seu paciente. Dessa forma, fazendo por exclusão, aumenta as chances de você acertar.
do que você querer fazer a avaliação tentando confirmar um diagnóstico. Vamos comparar, quer ver que vai ficar um jeito fácil de vocês entenderem? Vamos comparar esse diagnóstico diferencial por exclusão com uma situação que todas vocês já devem ter vivenciado aí no dia a dia de vocês. Conta aqui pra mim, ó. Quem nunca chegou no restaurante, sentou lá, pegou aquele cardápio com uma variedade enorme de pratos e ficou confuso e indeciso? Comenta agora pra mim aqui, você que já passou por essa situação, como que você faz para decidir qual prato você vai pedir, sendo que tem aquele cardápio gigante, você tá morrendo de fome, você olha tudo aquilo, como que você escolhe? Que critério você usa para escolher que prato você vai pedir num restaurante que tem um cardápio lá cheio de opções? Vai lá, comenta aqui pra mim que enquanto eu vou tomar uma água. Ah lá, a Eliana já deu uma primeira resposta. Tiro o que não gosto. Ou seja, você faz uma exclusão, né? Quem mais? Quem mais tem aí um outro critério, alguma outra estratégia? A Arinês, eu escolho o que eu mais gosto. Cris, peço uma sugestão dentro do que eu gosto. Quem mais? Vai lá, pessoal, manda aqui pra mim. Vamos participar. Que critério vocês usam, como vocês fazem para escolher dentro de um cardápio o que vocês vão pedir no restaurante? Mais alguém? Ninguém mais vai arriscar, gente? Ó, então vamos pegar essas três respostas aqui, da Eliana, da Arinês e da Cris, tá? A Arinês e a Cris, elas usaram o modelo de raciocínio clínico, onde você tenta confirmar, né, uma hipótese de diagnóstico. Então, quando você faz isso, você aumenta as suas chances de errar. Por quê? Porque você pode gostar de mais de uma coisa, né? Então, fica um pouco mais complicado de você acertar. Porque pode ter lá várias coisas que você gosta e você, né, vai mirar em uma e você pode não acertar. Agora, no caso da Eliana, ela falou, tiro o que eu gosto. Lucimar também tá mandando, excluo o que não gosto. Vanessa, vou nas opções que mais gosto. Então, para vocês que falaram assim, ó, eu vou na opção que eu mais gosto, vocês estão optando por esse modelo de raciocínio clínico, onde vocês tentam acertar, né? Tentam confirmar uma hipótese de diagnóstico na avaliação de vocês. Para quem respondeu, eu vou excluindo aquilo que eu não gosto, tá usando o modelo de raciocínio clínico de diagnóstico diferencial por exclusão. E quem tá seguindo esse raciocínio da exclusão tem mais chances de acertar no diagnóstico do paciente, tá? Porque quando você começa a excluir aquilo que você não gosta ou aquilo que você não tá afim de comer hoje, tem alguém que falou assim, eu vou pegar, que acho que é aluna minha, ó, vou de acordo com a minha fome, com o meu bolso, para tudo, que isso daí já é bloqueio de escassez, tá? As pessoas que sentam no restaurante, ao invés de olhar o lado esquerdo do cardápio, que são os pratos, e olha o lado direito, pode mudar essa mentalidade. Primeiro que se você já foi naquele restaurante, você já tem noção, né, de quanto custa. Você não vai num restaurante, num lugar onde você não pode pagar. Se você faz as suas escolhas
dependendo do preço do prato, vamos começar a desbloquear uma chavinha aí de escassez, tá? E aí, Marcela é aluna do Método Natália Tanaka e a gente trabalha muito isso dentro do curso, essas crenças limitantes, esse autoconhecimento e esses bloqueios, tá? Canso de falar para vocês. Então vai lá, se vocês vão excluindo lá do cardápio tudo aquilo que você não gosta, que você não come, e excluindo aquilo que você não está afim de comer no dia, então vamos pegar um exemplo. Sentei lá, no cardápio tem salada, tem massa, tem carne, tem frutos do mar e tem comida japonesa. Dessas 5 opções, eu vou excluir frutos do mar, porque eu não como. Vou excluir salada, óbvio, porque eu já como todo dia em casa. Vou excluir a carne, porque eu não tô com vontade de comer naquele dia. E aí eu vou excluir a comida japonesa, porque aquele não é o restaurante que eu mais gosto de comer comida japonesa. Ou seja, de todas aquelas opções, né, me sobrou o quê? Sobrou a massa. Aí eu vou pegar a massa, dentro das opções de massa, de novo eu vou começar a excluir. Vou excluir todos os pratos que contêm ingredientes que eu não como ou que eu não gosto. Sei lá, tem cogumelo, não quero. Tem alguma coisa crua, alguma erva que eu não como, vou excluir. Então eu vou excluindo até que eu vou ficar com poucas opções. Dentre aquelas opções, eu vou escolher aquela que mais me agrada. Essa forma de raciocínio fica muito mais fácil de acertar do que se eu pegar um cardápio, olhar tudo que eu gosto, porque normalmente vão ter várias coisas que eu gosto, né? E tentar acertar uma. As chances de eu errar são maiores. Então, esse mesmo raciocínio vocês vão aplicar com os pacientes de vocês quando vocês estiverem fazendo a avaliação em busca do diagnóstico da verdadeira causa da dor dele. Então, se o paciente chega com uma queixa de dor no ombro, você vai num primeiro momento, você não vai, quer dizer, então se o paciente chegou com uma dor no ombro, num primeiro momento, você não vai tentar descobrir o que está causando a dor no ombro do seu paciente. Num primeiro momento, você vai avaliar e excluir tudo aquilo que não está sendo a causa de dor, tá? Então, na anamnese e nos exames físicos, você não vai tentar confirmar qual músculo, qual tendão, qual ligamento ou qual estrutura está causando a dor. Porque aí, se você usar esse raciocínio, ele é muito complexo. Ao invés disso, você vai fazer o quê? Listar todas as patologias e todas as alterações que podem causar dor no ombro. Então, você vai fazer como se fosse um cardápio. Monta lá um cardápio. Lista todas as patologias e alterações que podem causar dor no ombro. Aí, direciona a sua avaliação clínica através de perguntas intencionais. Faz testes específicos no seu exame físico e correlaciona as informações colhidas para inicialmente começar a excluir as patologias e as alterações que não estão sendo a causa da dor. Depois de excluir várias patologias, você fica com algumas opções e aí você vai confirmar se é uma ou outra através de testes específicos. E qual que é a principal vantagem de saber fazer esse diagnóstico diferencial por exclusão? A principal vantagem é que quando você acerta o diagnóstico, ou seja, quando você acerta a causa da dor do paciente, você é muito mais específico no seu tratamento. Você já vai no alvo da dor. E isso, consequentemente, vai gerar resultados muito mais rápidos. E se você entrega para os seus pacientes resultados mais rápidos, isso faz com que você seja percebido como referência e como autoridade pelos seus pacientes. Como consequência disso, a sua agenda fica lotada, você aumenta o seu faturamento, você pode cobrar mais e trabalhar menos, os seus pacientes faltam menos, eles
desmarcam menos porque eles estão te enxergando como uma pessoa que tem autoridade. Porque se você é aquela profissional que tem aquela agenda vazia, que qualquer horário que o seu paciente pedir você tem, eles não vão te valorizar. E aí o paciente, por qualquer outra coisa que ele tiver para fazer, ele desmarca com você para ir para outro compromisso, porque depois ele sabe que você vai encaixar um horário para ele. Tá? Por isso eu falo que o diagnóstico, encontrar a causa da dor, é uma das etapas mais importantes do seu tratamento, porque quando você não sabe a causa da dor, você não sabe como tratar e você não alcança resultados positivos em poucas sessões com seus pacientes. Tá? E aí, como consequência, você vai estar sempre com a agenda vazia, vai ser um profissional desvalorizado, sempre desesperado e preocupado em como pagar as suas contas. E como que você fica bom nisso? Buscando conhecimento teórico e muita prática. É a repetição, é atender vários pacientes, é aplicar esse conceito nos pacientes que vai fazer com que você fique cada vez melhor. É treino, tá? É feeling. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão ficar bom nisso. Porque a cada paciente que você trata, ele vai te gerando também muito conhecimento. E aí, toda vez que vier um outro paciente, você vai lembrar, né, de características que se assemelham a um paciente que eu já atendi. Nossa, então esse paciente com dor no ombro, ele me parece muito com aquele fulano que eu atendi há um tempo atrás. Então você já tem experiências para começar a fazer essas comparações. E também é muito importante que você não deve fazer o seu diagnóstico, né? É importante que você faça o seu diagnóstico, que você encontre no seu ponto de... baseado nos seus... na sua avaliação, né? Baseada na sua avaliação, é importante que você encontre o seu diagnóstico ou a sua apresentação clínica. Você não deve se basear no diagnóstico que o paciente vem do médico, nem no diagnóstico que vem lá nos resultados dos exames de imagem, tá? Inclusive, eu tenho uma aula lá no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre a eficácia dos exames de imagem, de vantagens e desvantagens de fazer exame de imagem, né? Porque o exame de imagem, ele acaba rotulando o paciente. Se eu não me engano, a aula se chama A Eficácia dos Exames de Imagem para Avaliação e Tratamento do seu paciente. E lá eu falo a desvantagem dos profissionais hoje utilizarem exames de imagem como forma de diagnóstico, né? Os exames de imagem, eles ajudam muito, sim, mas em situações específicas, tá? E lá eu explico para vocês quais são essas situações onde os exames de imagem realmente deveriam ser solicitados. E não, né, o paciente chega lá com uma dor, vamos pedir um exame de imagem para ver o que é. Não, em 90% dos casos, em 70% dos casos, a causa da dor do seu paciente não está relacionado com aquelas alterações presentes nos exames de imagem. Então, mais uma vez, voltando aqui ao caso da Lucimar, que me mandou uma mensagem sobre uma ressonância de um paciente. Pode ser que, se você tratar bandas musculares tensas, pontos gatilhos nesse paciente, se ele fizer exercícios para melhorar, para diminuir alguma obstrução que ele está na articulação, ele não vai ter dor nenhuma e vai levar uma vida normal, independente daquelas alterações presentes nos exames de imagem. Às vezes nem é aquilo que é a causa da dor dele, porque a gente sabe que outros pacientes com aquela mesma alteração não têm sintomas e limitação nenhuma. Então, no exemplo que nós estamos usando, né, no caso de um paciente que chega com uma dor no ombro, como que a gente vai aplicar esse raciocínio de diagnóstico diferencial por exclusão? Bom, vamos supor que no nosso caso, o paciente ele tem menos de 70 anos, ele relata lá na avaliação clínica que ele não sofreu nenhum trauma, nenhuma queda, nenhum acidente,
que ele não está tendo febre, ele não teve perda de peso inexplicável, ele não tem histórico de câncer. Então, diante dessas informações que eu colhi, e são informações que normalmente o paciente não vai te falar. Por isso que na avaliação você tem que fazer perguntas intencionais. Então, eu perguntei isso para o meu paciente. Se ele falou que não, né, negou todas essas situações, o que eu já posso excluir daquela minha lista lá do cardápio que eu fiz? Eu já posso excluir patologias subjacentes graves. Então, não é trauma, não é infecção, não é tumor, tá? Aí eu continuo lá avaliando o meu paciente e aí eu investigo. Se ele tem formigamento, se ele tem sensação de choque, perda de força muscular, ou seja, na hora que ele tenta pegar alguma coisa ele está deixando cair. Se ele sente alguma perda de sensibilidade, no exame físico eu toco a região também, comparo com o outro lado para ver se ele me relata alguma perda de sensibilidade, principalmente alguma alteração abaixo do cotovelo. Se ele não apresenta nenhuma dessas alterações, eu já posso excluir envolvimento neural, compressão nervosa, hérnia de disco. Associado a isso, eu vou confirmar ou excluir com um teste específico de tensão neural. Se o teste der negativo, então eu excluo. O paciente não tem envolvimento neural, não tem nenhuma radiculopatia, nenhuma compressão nervosa ou hérnia de disco, tá? E aí, o que me sobra para investigar no caso do paciente com dor no ombro? Me resta descobrir se a causa da dor está relacionada a alguma alteração articular ou alguma alteração miofacial. E ainda mais, se essa alteração articular ou miofacial está acontecendo na cervical ou se está acontecendo no ombro. Bom, não sei se vocês já pararam para pensar o quanto que para os nossos pacientes é muito desgastante essa jornada que eles enfrentam, né, em busca de um diagnóstico, porque quantos pacientes vocês já atenderam que chegaram para você, né, relatando que eles sofrem, né, daquela dor, daquele incômodo já há muito tempo, que eles já passaram por diversos profissionais, já se consultaram com ortopedista, reumatologista, neurologista, eles já fizeram diversos exames, raio-x, ultrassom, ressonância, tomografia, exames de sangue, já tomaram um monte de medicamento, né, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, antidepressivo, ansiolítico, já se submeteram a diversos tratamentos, fisioterapia, acupuntura, osteopatia, quiropraxia, ondas de choque, até bloqueios, né? E alguns chegaram até fazer cirurgia. Quantos de vocês já receberam um paciente com toda essa trajetória? E mesmo fazendo tudo isso, nada resolveu. E isso tudo acontece por conta de falsos diagnósticos. E esses falsos diagnósticos, eles são consequência de avaliações ruins, porque faltam critérios para avaliar e aí não chega no verdadeiro diagnóstico. Ah, tô lembrando aqui, gente, vou fechar os comentários, vamos fazer o nosso print para não faltar, né? Então vai lá, para quem tá aí ao vivo, tira um print da tela, posta lá nos stories e me marca, @NataliaMTanaka, para eu saber que você esteve aqui. Foi? Muito bem. Vou voltar aqui. Bom, então é muito desgastante para os nossos pacientes, né? Toda essa jornada que eles acabam enfrentando, porque a maioria dos profissionais tem muita dificuldade em realizar o diagnóstico. E hoje, além de ensinar para vocês o passo a passo para fazer um diagnóstico, passo a passo, né, para acertar o diagnóstico do paciente de vocês, eu quero que vocês enxerguem isso como uma grande oportunidade. Por quê? A maioria dos pacientes, eles estão cansados daquele modelo de atendimento que é praticado pelos planos de saúde, né? Então, tanto os profissionais médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, né? Todos, a maioria dos profissionais
que atendem pelo plano de saúde, os pacientes eles estão cansados daquele modelo onde o profissional ele tem que atender um volume muito grande de pacientes, porque o convênio paga pouco, então eles têm que lotar a agenda, só que eles não conseguem atender com qualidade. E aí imagina, olha o que eu tô falando para vocês. Eusita, não consegui fazer a foto. Vai lá então, hein? Mais uma chance para você e para quem não conseguiu, ó. Dá um print na tela. 3, 2, 1. Aí. Ó. Então, esses pacientes, eles estão cansados desse modelo de atendimento, principalmente porque nesse modelo de atendimento, quando o profissional tem que atender um volume muito grande de pacientes, isso dificulta ainda mais chegar num diagnóstico, porque olha só todas as etapas que eu falei para você que você tem que executar para fazer um diagnóstico diferencial por exclusão. Então imagina se o profissional que atende nesse modelo aí de convênio, de volume de pacientes, se ele consegue fazer essa investigação. Eu falo sempre para os meus alunos que a avaliação quando você vai fazer a avaliação do paciente, é quando você tem que reservar maior tempo para você poder fazer todo esse raciocínio. Inclusive, a importância de você cobrar a sua avaliação, porque quando você não cobra a sua avaliação, você não consegue destinar um tempo suficiente na sua agenda, você acaba reservando lá meia horinha para ouvir o paciente e você não vai conseguir fazer todo esse processo, todo esse raciocínio, aplicar todo esse passo a passo que eu estou falando para vocês. E aí vocês não vão chegar no diagnóstico correto, vocês não vão ter resultado e o paciente não vai te enxergar como referência. Então, os pacientes, eles que já se submeteram a atendimentos e tratamento por esse modelo de convênio, né? Onde, por exemplo, vou falar pela fisioterapia. O paciente que vai fazer fisioterapia no convênio, ele vai ser submetido a quê? A ultrassom, a infravermelho, vai ficar lá no TENS, que é o famoso choquinho, vai fazer alguns exercícios lá gerais, aleatório, que o profissional vai passar, alguns alongamentos, e é isso, não vai ter resultado. Já não vai ter resultado porque ele já nem teve no início, né, uma dedicação do profissional, e aí eu também não culpo os profissionais, porque é o modelo que se pratica, né, de volume mesmo, e aí como ele já não teve um tempo para poder fazer um diagnóstico, então no convênio o que acontece? O profissional ele vai tratar o paciente baseado naquele diagnóstico que o médico que encaminhou colocou lá. Então se o médico colocar que é tendinite, ele vai ser tratado como tendinite, se o médico colocar como bursite, ele vai ser tratado como bursite, se ele colocar lá que é ruptura dos tendões do supraespinhoso, é isso que o profissional vai tratar, e na maioria das vezes aquela não é a causa, a verdadeira causa da dor do paciente. Então vocês precisam dedicar muito tempo nessa etapa, que é a avaliação, para vocês desenvolverem esse raciocínio clínico de um diagnóstico diferencial por exclusão, mas isso leva tempo. Por levar tempo, vocês precisam cobrar, vocês precisam se valorizar, porque o tempo de vocês tem valor. E como os pacientes que já passaram por esse modelo de atendimento de convênio, eles sabem que não dão resultado, esses pacientes cada vez mais estão dispostos a pagar o quanto eles puderem para se livrarem da dor. Então, para vocês que estão assistindo essa live hoje ou que vão assistir depois, começa assim a refletir o quanto que a gente tem aí de oportunidade nesse nicho terapêutico. E todos os dias eu recebo depoimento de alunos que estão alcançando grande transformação na vida dos pacientes e, consequentemente, na vida deles também, tá? Então, cabe a você, a cada um de vocês, escolherem se vocês vão ser aquele profissional que vão solucionar o problema dos seus pacientes ou se vocês querem ser só mais um profissional que não resolve o problema dele. E a partir do momento que você não tem critérios para fazer a sua avaliação, que você não separa um tempo, né? Eu separo para minha avaliação 1h30 para o meu paciente.
Então, a partir do momento que você não separa tempo para o seu paciente, que você não cobra a sua avaliação, que você não valoriza, você não vai conseguir acertar no diagnóstico e, consequentemente, você não vai acertar no seu tratamento, você não vai ter resultados positivos, tá? Então, o que você quer? Você quer ser aquele profissional que resolve a dor do seu paciente ou você vai ficar lá só agindo nos sintomas, tá? Então, só para recapitular um pouquinho do que eu falei até agora. Se você focar se você ficar focando em descobrir num primeiro momento da sua avaliação o que é a causa da dor do seu paciente, se você ficar num primeiro momento tentando confirmar hipóteses de diagnósticos, as suas chances de fracassar são maiores. Agora, se você, num primeiro momento da sua avaliação, excluir tudo o que não é, fizer uma exclusão de todas as patologias que não estão sendo a causa da dor, você tem mais chances de acertar no diagnóstico dos seus pacientes, você tem mais chances de acertar no seu tratamento, você tem mais chances de ter resultados extraordinários em poucas sessões e você tem mais chances de ser visto como referência no tratamento das dores físicas e emocionais dos seus pacientes, tá? E lembrando que para aplicar esse raciocínio de diagnóstico diferencial por exclusão, você tem que desenvolver a sua habilidade de colher informações, de retirar dos seus pacientes informações que ele não te falaria. Não pense que somente através de uma ficha de avaliação que você já tem, com perguntas pré-estabelecidas, como por exemplo, o que dói, onde dói, quanto tempo dói, relaciona isso a algum evento. Só essas perguntas pré-estabelecidas, você não vai conseguir fazer um diagnóstico diferencial por exclusão, tá? Então, o diagnóstico diferencial por exclusão, ele só é efetivo quando você consegue retirar informações dos seus pacientes através de perguntas intencionais. Não é você colocar o seu paciente na sua frente, pedir para ele contar toda a história dele de forma aleatória, de forma organizada, sem uma ordem cronológica, tá? Não é também fazendo aquele monte de testes específicos que você encontra naqueles livros de avaliação musculoesquelética. Não é isso que vai fazer com que você desenvolva um diagnóstico diferencial por exclusão. Na anamnese, você tem que saber fazer perguntas intencionais, que são perguntas específicas, tá? E essas perguntas específicas, elas têm como objetivo fortalecer ou enfraquecer uma hipótese de causa daquela dor, uma hipótese que é levada em consideração. Então, perguntas intencionais, elas são perguntas específicas que têm por objetivo fortalecer ou enfraquecer uma hipótese levada em consideração. Primeiro, você tem que entender quais são as possibilidades, quais são as hipóteses de causa de dor naquela região. Depois, você tem que entender como que é o padrão de uma história clínica, como que é o padrão de um exame físico e de uma resposta ao tratamento para cada uma dessas hipóteses. E a partir daí você vai fazer perguntas intencionais para retirar do seu paciente informações que vão fortalecer ou enfraquecer as possibilidades que você listou, tá? Então, mais uma vez, primeiro você tem que entender quais são as possibilidades de causa real da dor do seu paciente. Depois você tem que entender como é o padrão da história clínica, o padrão de um exame físico e o padrão de uma resposta ao tratamento para cada uma dessas possibilidades. E aí sim você vai fazer perguntas intencionais para aquele paciente para fortalecer ou excluir aquelas hipóteses. Então vamos voltar lá no exemplo do paciente com dor no ombro.
Eu já tinha falado para vocês anteriormente, né, que a gente excluiu a patologia subjacente grave, porque o paciente tem menos de 70 anos, ele não teve perda de peso sem motivo, ele não sofreu um trauma, uma queda, não tem histórico de câncer. Nós também excluímos que o envolvimento neural, né, com a compressão nervosa, porque ele não relata formigamento, choque, perda de força, perda de sensibilidade e porque nos testes de tensão neural o resultado foi negativo. Bom, então já excluímos. E aí o que eu falei para vocês que tinha sobrado? Tinha sobrado a opção de alteração articular ou alteração miofacial. E, além disso, também identificar se essa alteração articular e miofacial está acontecendo na cervical, irradiando dor no ombro, ou se é do próprio ombro. Então, a gente tem que avaliar ainda e excluir, né, ou confirmar essas duas hipóteses. Então, diante dessa situação, primeiro você vai avaliar confirmar ou excluir a alteração articular na cervical ou no ombro, tá? Então, sobraram duas hipóteses, alteração articular ou alteração miofacial, no ombro ou na cervical. Então, vamos na primeira, excluir ou confirmar a primeira hipótese, que seria alteração articular. Como que vocês vão fazer isso? Tem 4 situações que eu vou listar agora para vocês, que vocês vão avaliar para identificar se tem uma alteração articular ou não e se essa alteração articular está sendo no ombro ou na cervical, tá? Então, primeira situação que vocês vão ter que avaliar é, durante a anamnese, na conversa clínica com o seu paciente, você vai perguntar para ele, a sua dor começou após algum trauma no ombro, tá? Você teve algum trauma no ombro e a partir daí você começou a sentir dor? Se o paciente relatar que essa dor começou, vamos supor, eu fui na academia, fui pegar um peso, mas aí estava muito pesado e a partir daí começou essa minha dor no ombro. Se o paciente te falar que a dor no ombro começou depois de um trauma, e aí trauma pode ser uma sobrecarga, um sobrepeso, um acidente, né, uma queda. Se o paciente falar que a dor no ombro começou após um trauma, isso fortalece a hipótese de que a dor no ombro está sendo causada por uma alteração de uma estrutura no próprio ombro. Agora, se o paciente falar assim, não, a minha dor no ombro começou não começou depois de um trauma. Então, isso significa o quê? Isso fortalece a hipótese de que a dor no ombro está sendo causada por uma alteração em alguma estrutura da cervical, tá? Uma outra situação que vocês podem questionar, que o paciente pode te contar, ou você pode até perguntar para ele, se o paciente te fala assim, nossa, toda vez que eu durmo em cima do meu ombro, né, a dor piora. Então, dormir em cima do ombro fortalece, se ele dorme em cima do ombro e a dor piora, fortalece a hipótese de que é alguma alteração no ombro e não na cervical. E presta atenção que o tempo todo eu estou usando as palavras fortalece ou enfraquece a hipótese. Por quê? Porque quando a gente está fazendo esse raciocínio clínico do diagnóstico, se um teste deu positivo ou se um teste deu negativo, não significa que é ou não é. Se um teste deu positivo, então é do ombro. Se ele deu negativo, é da cervical. Não, a gente trabalha aqui com possibilidades. Então, isso enfraquece essa possibilidade ou isso fortalece essa possibilidade, tá? Então, essa é a primeira situação, né, na hora de identificar se tem alteração articular e se ela
está no ombro ou na cervical. Você perguntar para o paciente se a dor começou após um trauma, tá? Se começou após um trauma, fortalece a hipótese de ser uma alteração no ombro. Se não começou após um trauma, fortalece a hipótese de ser cervical. Outra situação é, se o paciente te fala que quando dorme em cima do ombro a dor piora, fortalece a hipótese de ser uma alteração articular do ombro e não da cervical. Uma segunda situação, no exame físico do paciente, o paciente vai estar lá sentado numa cadeira ou na maca de vocês de uma forma relaxada, né? Tá lá, sentado lá, normalmente. Aí você vai perguntar para ele assim, ó, nessa posição que você tá sentindo a dor? Aí ele vai te falar assim, ah, sim, eu tô sentindo a dor. Se ele, né, responder sim, o que você vai fazer? Você vai corrigir a postura desse paciente no plano sagital, transversal, no plano sagital. Como que você vai corrigir a postura dele? Normalmente a gente, quando tá relaxado, tá assim, né? Até virar de lado, acho que talvez vocês vão enxergar melhor. Então, normalmente a gente tá assim. Aí você vai pedir pro paciente corrigir a cabeça cervical, fazendo o quê? Uma retração, né? Normalmente ele vai estar lá em protrusão. Você vai pedir para ele corrigir a cabeça e a cervical. A cifose, a torácica, normalmente ela vai estar cifótica. Você vai corrigir, né? E a lombar, que normalmente vai estar retificada, você vai pedir para ele, né, crescer. Então, corrige a cabeça, corrige a torácica, corrige a lombar. Aí, com o paciente nessa posição mais ereta, né, corrigindo esses desvios no plano sagital, você vai perguntar para o paciente, e agora que você corrigiu a postura, como que tá a sua dor? Você continua sentindo a mesma coisa? Bom, se o paciente te responder, nossa, agora eu não sinto mais nada. Ou se ele te responder assim, nossa, agora a minha dor piorou. Isso fortalece a hipótese, né, da coluna estar causando a dor no ombro. Porque quando a gente mudou a configuração da coluna, interferiu de forma positiva ou negativa na dor dele, tá? Então, quando acontece isso, quando você altera, corrige a postura do paciente, ele relata uma alteração na dor, seja para mais ou para menos, fortalece a hipótese da causa da dor no ombro estar relacionada à alteração na coluna. Se você muda a postura dele, tanto assim relaxado quanto mais ereto, a dor continua a mesma, fortalece a hipótese da dor estar sendo causada por uma alteração no próprio ombro, tá? Terceira situação, o paciente vai estar lá sentado, relaxado, né? O paciente vai estar lá sentado e você vai passivamente mexer o braço dele, então de forma passiva, você vai falar para o paciente, ó, deixa o braço mais relaxado que você puder e você vai mexer o braço dele, né, até as amplitudes finais, o máximo da amplitude de movimento do ombro, você vai fazer movimentos passivos. Primeiro você vai fazer movimentos com o paciente sentado na posição relaxada e depois você vai fazer esses movimentos com o paciente sentado numa posição mais ereta, né, onde você corrige. Se ele sente dor ao movimentar o braço, tanto na posição relaxada quanto na posição ereta, fortalece, né, a hipótese da causa da dor ser no ombro. Agora, se ele sente dor quando você mexe o ombro na posição relaxada, mas quando ele corrige a coluna, você mexe passivamente, ele não sente dor, fortalece a hipótese, né, da causa da dor ser da coluna. E por fim, depois de ter feito, né, na primeira opção, ter perguntado, relacionar algum trauma, depois de ter visto a interferência, né, da postura, e depois de mexer o braço, né, e ver se ele sente a dor, o quarto passo é você pedir para ele fazer
repetições, fazer o teste de repetição por movimento ativo. Então, testes de repetição de movimento ativo. Como que é? Então, você vai pedir lá para o seu paciente fazer 10 vezes extensão de cervical até ele chegar no máximo de amplitude. Vai lá, faz 10 repetições, pacientes. Depois de 10 repetições, pergunta para ele, e aí, como que tá a dor no ombro? Ah, continua a mesma coisa. Então, agora vamos fazer uma extensão e uma rotação para o lado da dor. Vamos supor que a dor é do lado direito. Vamos fazer uma extensão e rotação. Extensão e rotação. Repete isso 10 vezes. E aí, como que tá a dor? Se a dor não mudou, né, significa que enfraquece a hipótese da dor estar sendo causada pela cervical. Agora, se ele faz essas repetições de movimento e isso aumenta ou melhora a dor, fortalece a hipótese da coluna estar envolvida na causa da dor do seu paciente, tá? Então, com isso, você exclui, né, ou confirma se a causa real da dor, ela tá vindo da coluna ou não. Se você exclui, né, que a causa real da dor está vindo da coluna, você foca em investigar as estruturas da articulação glenomeral. Por outro lado, se você percebe que tem um envolvimento cervical e que da cervical pode estar referindo dor no ombro, né, você nem perde tempo com o ombro, você já vai logo tratar nessas alterações na cervical que podem estar sendo a causa da dor. Então, dessa forma, vocês vão identificar se tem alteração articular em ombro ou cervical, né? E qual delas é a possível causa de dor. Em relação a envolvimento miofacial, para saber se o paciente tem alguma alteração, bandas musculares tensas, presenças de ponto gatilho que podem estar sendo a causa da dor ou provocando uma dor irradiada, vocês vão ter que palpar músculo da região. Então, para a gente ver se tem algum envolvimento miofacial de cervical, o que vocês vão raciocinar? Quais são os músculos da região cervical que, na presença de banda muscular tensa e de pontos gatilhos, podem irradiar dor para o ombro? Alguns exemplos: trapézio, músculo escaleno e elevador da escápula. São músculos aqui da região que tem origem ou inserção aqui na cervical e que, na presença de pontos gatilhos, podem irradiar dor para o ombro. E para saber se tem algum envolvimento miofacial do próprio ombro sendo responsável pela dor no ombro, você vai palpar os músculos que têm origem e inserção aqui na região do ombro e que podem causar dor aqui. Quais seriam esses músculos? Músculo deltoide, bíceps, tríceps, supra e infraespinhal, peitoral, tá? São músculos que podem, na presença de pontos gatilhos, causar dor nessa região do ombro. E aí, na hora que vocês vão fazendo a palpação e vão identificando se tem banda muscular tensa e pontos gatilhos, é muito importante sempre perguntar para o paciente, porque às vezes você vai palpar alguns músculos que eles são doloridos, tá? Mas aí você tem que sempre perguntar para o paciente, se eu pressionar aqui, reproduz a sua dor? Então você está pressionando os músculos da cervical. Quando eu pressiono aqui, você sente aquela dor no ombro? Está reproduzindo a sua dor? É isso que vai fazer você identificar se existe um envolvimento miofacial naquela dor no ombro e se assim, esse envolvimento miofacial está acontecendo na cervical e dando dor referida no ombro, ou se são nos próprios músculos, né, da região do ombro. Bom, tenho certeza que aplicando tudo isso, vocês vão aumentar muito a percepção
de vocês, a percepção dos seus pacientes em relação à sua autoridade, tá? E quando você é visto como autoridade, os pacientes não ficam pechinchando o valor que você cobra, eles valorizam o seu serviço, eles não desmarcam e, independente de pandemia, independente de qualquer coisa, você nunca vai ficar sem pacientes. Muito pelo contrário, a sua agenda vai ficar lotada e você vai aumentar muito o seu faturamento, tá? Só que para isso você precisa ser capaz de fazer um diagnóstico, encontrar a verdadeira causa da dor, acertar no seu tratamento e alcançar resultados extraordinários em poucas sessões. Pessoal, eu tô até ficando sem voz aqui. Quero lembrar, primeiro quero agradecer a presença de todos vocês que participaram dessa live de hoje. Amanhã a gente tem a live Nath Me Ajuda. Vou pedir para vocês entrarem aqui novamente amanhã, participarem comigo, tragam as suas dúvidas, porque eu separo esse tempo para estar aqui, para a gente estar fazendo essa discussão. Eu também aprendo muito com vocês. Vocês ensinam os outros que estão participando com as dúvidas de vocês, tá bom? Então conto aqui com a presença e a participação de vocês amanhã. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com dúvidas da live de hoje, volta amanhã que a gente conversa. Beijo grande!